Imagina você faturar 3 vezes mais no seu negócio rapidamente, ou economizar R$ 60.000 no ano. Acha isso meio difícil? Bom, é isso que automação e inteligência artificial pode te proporcionar. E se você está aqui só começando nisso e você não sabe exatamente aonde aplicar isso no seu negócio como um empreendedor, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do programa Automação com IA para Empreendedores. Eu sou o Elber Domingos e nesse episódio você vai aprender as melhores ferramentas para automações e inteligência artificial para o seu negócio. Antes de mais nada, vamos definir o que é automação e inteligência artificial, meio que seja óbvio. A automação é tudo aquilo que tem um processo manual do ser humano clicando, fazendo alguma coisa, tá? Onde ele vai ser feito de forma automática por algum processo de máquina, do computador, ou se você estiver falando de indústria, né? Aquele braço robótico que pega as coisas, leva de um lugar para o outro, então ele está automatizando. E geralmente, gente, essas automações elas vêm para substituir muita mão de obra. Isso, por um lado, é ruim, porque as pessoas, muitas acabam perdendo emprego, mas, por outro lado, além dessas pessoas serem remanejadas em outros aspectos, isso permitiu com que o mundo seja o mundo que você conhece hoje por conta disso. Nós não poderíamos ter tantos alimentos para alimentar todo mundo, quase do mundo inteiro, se não fossem as automações. Tá? Ou carros, se não fossem as automações, e quase qualquer coisa hoje que você tem, se não fossem as automações. Aqui a gente vai tratar de automações para negócios no lado do computador, beleza? E inteligência artificial começou mais agora, recentemente, nos últimos anos, com a OpenAI lançando o ChatGPT principalmente, e que trouxe diversas formas de você colocar uma inteligência artificial dentro de processos de automação. Hoje você quase não fala de inteligência artificial sem automação, quando você está falando para negócios. É claro que tem aquela inteligência artificial que você pode bater papo com ela, e nós vamos falar sobre ela aqui hoje também, tá? Mas só para você entender primeiro a diferença entre uma e outra. Então vamos lá, qual tipo de automação existe para o seu negócio, para empreendedores? Bom, se você pegar qualquer nicho de empreendedor, você vai ter vários departamentos numa empresa. Você pode automatizar cada departamento, cada processo. Eu costumo dizer que se você não tem um processo bem definido, você não tem o que automatizar. Cuidado com isso. Mas eu vou te passar aqui 8 lugares ou automações que você pode utilizar, inclusive com inteligência artificial como base, tá? Para a gente começar. A primeira é automação de fluxo de trabalho. Essa é a mais simples porque ela engloba e ela está em todos os outros. Então, qualquer fluxo de trabalho que você tenha que fazer repetidamente, você pode colocar automação. Por exemplo, checar e-mail todo dia e categorizar os e-mails para ver se é e-mail de lead, se é e-mail de suporte, se é e-mail de alguma outra coisa. Então, se você precisa categorizar esses e-mails, você pode colocar uma automação que vai fazer isso e ela vai ter inteligência artificial que vai fazer isso para você. Outro exemplo, uma automação que vai ler um aplicativo, ou aliás, vai ler um documento de contrato e vai fazer um resumo para você e vai te mandar pelo WhatsApp, tá? Que facilita a sua vida. Outra, que vai agendar automaticamente algo para você. Você só fala no WhatsApp, agenda para amanhã uma reunião com o Paulo, por exemplo, às 5 horas. Ela vai, coloca na sua agenda, dispara o e-mail para você, enfim, automações de fluxos de trabalho. E a partir de agora eu vou te falar algumas automações que são as mais comuns dentro dessas que automatizam fluxos de trabalho, que é especificamente para negócios. Primeiro, a automação de marketing. Você não precisa ficar postando sempre manualmente tudo. Você tem hoje sites que você já pode colocar uma postagem, ele já posta em todas de uma vez. Isso são automações. Um lugar onde você visualiza o Google, o Facebook, TikTok, tudo no mesmo dashboard. São automações que elas vão pegando as informações. Então, automações de marketing são muito úteis hoje. Eu até me lembro uma pessoa que fez assim, eu coloco tenho uma ideia na minha cabeça, eu falo num áudio, quando eu termino de falar, eu clico num botão e esse áudio vai para o Google Docs, do Google Drive. Do Google Drive, ele passa por diversas inteligências artificiais, criando um roteiro para o YouTube, criando um roteiro para o Reels, criando mais alguns roteiros, criando um blog, por exemplo, fazendo pesquisa daquele conteúdo e já jogando tudo para você. Imagina você conseguir ter isso para sua empresa ou criar esse tipo de fluxo, seria fantástico. Então esse foi o segundo. Agora o terceiro, automações de vendas. Automações de vendas é mais o contato ali com o lead. Então é você ter um robô que conversa com a pessoa 24 horas por dia, tem a pessoa ali, o funcionário que fala,
Tem, mas ter uma pessoa que conversa 24 horas sem ficar reclamando, sem te dar trabalho, é uma maravilha. E hoje você não precisa mais ter uma automação que fala assim, clique, selecione um se você quer isso, dois se você quer aquilo. A pessoa pode responder como se fosse de forma quase subjetiva, a inteligência artificial já consegue saber. Então, a conversação já está muito mais fluida hoje em dia, tá? Então, quando você for montar um bot para vendas, coloca um bot muito mais fluido para você de vendas. Então, um bot que já vai nutrir aquele lead, que pode até fazer perguntas, pode até mandar alguma coisa para ele como um presente, por exemplo, pode mandar um link para ele preencher um formulário, pode até fechar uma venda, né? Antes de fechar a venda, ele fala, eu vou fechar, vou, então dá o link para a pessoa clicar, entrar no site, fazer a compra em si, já com todas as informações pré-cadastradas. Então, tem muita coisa interessante. Dentistas, advogados, pessoas que lidam com essas pessoas, às vezes, tem que ter sequências de mensagens. Então, é legal, a pessoa conversou com você a primeira vez, daqui 3 dias, manda um oi para ela de novo. Então, automações para vendas são muito úteis hoje em dia. E dessa você já vai para a quarta, que é a automação de CRM, tá? Que é o controle de relacionamento com o seu cliente. Eu tenho essa, por exemplo, no Coda que eu mexo, eu uso um aplicativo chamado Coda.io, que é maravilhoso para você criar sistemas internos e gerenciar qualquer coisa, tá? Eu quero até mostrar para você aqui no Coda, ó, eu tenho esse sistema que eu chamo de Life OS, tá? Tudo isso aqui fui eu que criei, cada parte daqui, essa aqui são os links, é o menu, né? E essa aqui é a página. É semelhante ao Notion, só que muito melhor que o Notion para você criar sistemas internos para a empresa, tá? Você cria da forma como você quiser. E eu quis criar um gerenciador de vídeos de YouTube. Então eu tenho aqui, ó, Dash YouTube. Aqui eu posso colocar o link do YouTube, a prioridade. Eu quero que ele faça resumo com IA ou não. Aí eu clico nesse botão, ele vai gerar para mim todas as informações corretas. E se eu vier aqui na parte do vídeo, olha que interessante. Tem todos os vídeos com as informações que eu quero ter referência, assistir. Tem até o vídeo aqui. E olha que interessante. Se eu abro aqui, ele vai abrir aqui do lado todas essas informações, ó. O status, eu coloquei esses status da forma como eu quero. Se eu quero colocar esse next, quer dizer, eu criei isso, né? Um próximo vídeo para eu assistir, do Anota, eu coloco quantos por cento eu já assisti, a motivação que me fez assistir aquele vídeo, coloco tags, URL, aqui embaixo tem o vídeo em si, eu posso fazer perguntas para inteligência artificial, daquele vídeo, até posso colocar no centro também, deixa eu voltar aquele aqui do lado direito, tá? Eu posso colocar um Knowledge Hub, que é informações sobre aquele vídeo, posso ter notas do que aquilo que eu posso fazer e posso ter anexos também. Gente, tudo isso para um controle que eu quero, né? Você está vendo aqui que essa parte do Life OS é um controle que eu fui fazendo testes para o controle da minha vida, de um monte de coisa. Tem notas, tem gastos, projetos pessoais. Então é muito interessante o Coda e com ele você pode organizar esses processos, essas inteligências artificiais num lugar centralizado. Isso é o mais importante que você precisa entender. Hoje tem muitos gurus que falam automatiza isso, faz aquilo, só que você acaba organizando em um monte de lugar diferente. O que eu quero ensinar aqui para você nesse canal, e aqui acho que já vale até um joinha, se inscrever nele, para você, porque eu quero te ensinar e vou te ensinar a você organizar essas coisas tudo num lugar centralizado para facilitar a sua vida. Então eu tenho um lugar onde, quando eu tenho uma formação do Coda, tá? Caso você não saiba, tenho até o link aqui embaixo que eu abro de turmas em turmas, se você se interessar. Mas eu tenho essa formação e eu deveria ter pelo menos mais um funcionário colaborador para me ajudar a organizar as vendas e tal. E por que eu não tenho? Porque eu tenho tudo isso automatizado, gente. Quando a pessoa compra, já entra num fluxo, onde envia e-mail para a pessoa, envia um e-mail para mim, coloca ela dentro da aula, tudo automaticamente, não preciso ter uma pessoa clicando. Se a pessoa faz uma pergunta para mim, já recebo essa pergunta, é maravilhoso isso daí. Então, automação é vida, principalmente para você se relacionar com suas leads e com seus clientes. Número 5, automação de finanças e contabilidade. Não é muito a minha área de finanças e contabilidade, mas eu já fiz sistemas para essas pessoas e já ajudei outras. A minha esposa trabalha para uma empresa americana, aonde ela criou para os fluxos dela dentro do Coda um monte de automação. Por exemplo, a pessoa tinha que pedir hotel, porque ela trabalha numa empresa onde o pessoal tem que ficar reservando hotel e tal, e eles pediam por mensagem, ficava perdida aquelas mensagens e tal.
Ela colocou no Coda uma tabela, onde quando a pessoa pede um hotel, dentro de um formulário, já entra automaticamente ali. Ela clica num botão, já cria um monte de coisa, já coloca quem são as pessoas, já divide em quartos separados. É uma maravilha isso daí. Todo o processo que ela fazia, provavelmente 30 minutos, 40 minutos para rodar alguns hotéis, ela faz hoje em 2, 3 minutos. Imagina você economizar pelo menos 30, 40 minutos com uma única automação, né? Então, isso realmente é muito possível. E por que isso tem a ver com contabilidade, com finanças? Porque as pessoas que mexem com contabilidade e finanças, elas geralmente precisam organizar as informações antes de inserir no software de finanças delas. E essa é a parte que dá mais trabalho. Ou uma das partes que dá mais trabalho. Pergunta para quem mexe com finanças para você. Gente, eu estou falando porque isso aqui é experiência. A pessoa tem que ficar caçando um monte de informação, organizar e depois inserir. Se você organiza essas informações, você vai tirar do seu contador, você vai economizar 1, 2, 3 horas, às vezes, num único dia. Eu tenho uma história que eu criei um sistema de timesheet, de controle de hora, quem entrou, quem não entrou, quem está trabalhando, que uma contadora numa empresa demorava 4 horas para fazer na segunda-feira. Depois que a gente implementou um sistema de automação, de inteligência artificial para lei, hoje não demora mais do que 1 hora, quando muito, né? Quando muito. Então é muito mais fácil, muito mais rápido. Número 6, gestão de inventário. Eu tenho uma pessoa que está até usando o Coda para shopping. Ele organiza... Shopping não, perdão, supermercado. Ela organiza supermercado e está usando o Coda para isso. E já está colocando automação ali. Então, quando a pessoa compra alguma coisa, faz algum detalhe ali, remove a informação, você já pode colocar uma automação, já preenche no estoque que foi removido, já faz um pedido se estiver abaixo de tanto no estoque, por exemplo. Ou manda um alerta, se o estoque de tal produto estiver abaixo de tanto, manda um alerta para a equipe de compra, por exemplo. Então você começa a perceber que a automação ela vai trabalhando nos detalhes dos fluxos e você precisa entender o seu fluxo. Por isso que eu digo, sem conhecer o seu processo, não existe automação. 7, automação de recursos humanos. Gente, imagina o seu onboarding, contratou uma nova pessoa ali, você pode fazer todo o onboarding dela, se ela fez as tarefas. Eu fiz uma automação de onboarding, quando a pessoa inseria um novo colaborador no Coda, ela automaticamente criava todas as tarefas. Aí você fala, Albert, por que usar o Coda, né? Desculpa citar esse momento mais uma vez, esse detalhe, mas, cara, se você quiser colocar uma coluna a mais, um processo a mais, um botão a mais, você fala, na minha empresa tem esse detalhe. O seu sistema não vai permitir, se você está contratando isso de outro lugar. O Coda permite você criar isso daí. Você vai usar o Coda para tudo na sua vida? Não. Para os processos específicos, mas para muitas partes da empresa, sim, principalmente aqueles processos que você usa muito Excel, é nisso que a gente usa bastante. Então é bem interessante essa parte de RH, ou quando você tem um formulário para contratar novas pessoas, o seu RH recebeu o currículo, por exemplo, já dá para automaticamente com inteligência artificial ler o currículo, cadastrar a pessoa com todas as informações, nome, e-mail, tal, cadastrou, a própria inteligência artificial já dá uma nota para ver se bate com os requisitos da sua empresa. E quando o seu RH for fazer a leitura oficial, ele já tem uma pré-análise da inteligência artificial. Claro que o ser humano tem que fazer uma análise também e dar o resultado final, mas é muito bom que ele já tenha essa pré-análise. E o 8º que eu quero citar hoje para você, aliás, 8 é assim, é a automação de secretariado. Gente, imagina você pedir para marcar uma reunião, você perguntar quais são os e-mails mais importantes que eu tenho hoje de fulano de tal, ou quais são todas as reuniões que eu tenho entre hoje e amanhã nos próximos 3 dias, ou você falar assim, olha, eu preciso marcar uma reunião para semana que vem às 7 horas, tem alguma coisa na minha agenda, geralmente eu faço alguma coisa nesse horário, e a inteligência artificial faz tudo isso para você, coisa que você precisaria de uma secretária, você começa a ter fluxos que fazem isso para você. O que eu estou falando para você, gente, aqui já está colocando inteligência artificial junto com agentes, tá? Que é uma outra parte da inteligência artificial, que é você linkar múltiplas inteligências artificiais dentro de processos, dentro de uma cadeia de processos que faz atividades para você. Né? Então ela vai, pula, pega as informações do seu calendário, cria uma nova tarefa para você no software que você usa, e isso é imprescindível e vai ficar cada vez mais. Eu costumo dizer que
as pessoas que não usarem automação com inteligência artificial vão continuar tendo seus negócios, mas vão cada vez mais ficar para trás, e quem usa vai começar a fazer cada vez mais rápido e melhor. Então, se você já teve aquela pergunta, como que a automação, inteligência artificial pode gerar tanta economia para o seu negócio, você já está tendo uma boa ideia hoje, mas eu quero te mostrar um exemplo de um cliente. Eu tenho aqui uma página no Coda de um cliente e uma parte de despacho, que é um cliente que é advogado e ele precisa enviar, muitas vezes, fazer análise de despacho. Olha essa parte do despacho aqui, ó. Vou até trazer aqui para você. Esse despacho são todas informações públicas, tá? Normais que existem, beleza? E é o do Diário Oficial da União, ok? E o advogado tinha que ficar lendo o processo, cadastrando o nome do requerente, qual era a empresa, qual o nome da pessoa, e olhar tudo isso daqui. Só esse daqui, gente, tem 30, 40 páginas, tem um monte de páginas. Provavelmente, se eu vier aqui, ó, vamos ver aqui, só esse aqui tem 29 páginas, mas já peguei com 60 páginas. Agora você imagina pegar cada um desses processos, tá? Dessas páginas, e ficar vendo manualmente. E não só isso, depois que você fez, escreveu manualmente, começar a fazer análise, quantos tem daquela empresa, quantos tem dessa empresa e tal. O que eu fiz? Eu fiz um processo no Coda que automatizou isso para essa pessoa. Olha só, ele simplesmente vem aqui, clica New Row, clica nesse Add, ele cadastra aqui, ele coloca aqui o arquivo do PDF e clica em enviar. Quando ele clica em enviar, em questão de 1 minuto, uma tarefa que geralmente demoraria 6 horas, 5 a 6 horas, em 1 minuto, ele pega todas as informações e ó como que ele deixa eu tirar isso aqui, resultado do despacho. Ele pega e cadastra por empresa a quantidade. Então, se eu pego assim, ó, quem está querendo residência prévia, por exemplo, todas essas empresas querem residência prévia e o total de empresas que pediram para a BYD, por exemplo, foram 57. Né? Dessa outra empresa foram 12. E você tem todo o resumo aqui dessas informações, tá? E não só isso, eu tenho aqui o resultado por requerente, tipo alimentos Alter IH, TLTDA, perdão. Você tem 130 pedidos. Se eu abrir aqui, ele mostra, ó, esses 130 foram indeferidos. Se eu ver aqui na BYD, tem um monte aqui também. Desses do amparo legal foi esse. Tudo isso são pré-análises que esse sistema meu faz. E são coisas que automações podem fazer. Essa automação, claro que é um pouco mais complexa, tá? Eu usei código para gerar ela e depois uma inteligência artificial para fazer alguns últimos detalhes, mas é possível, e só nessa automação, por um único arquivo de despacho, a pessoa economiza 5 ou 6 horas de trabalho quase. Ok? Agora imagina que ela tem que fazer isso 1 ou 2 vezes por semana. Se for 5, são 20 horas num mês economizado. Esse é o poder da automação. 20 horas por mês, você está falando aí de uma economia de mais de R$1.000, R$2.000, muitas vezes. Ok? Então, vale a pena você realmente buscar automação. Então, eu posso dizer que a automação tem 2 grandes vantagens. Quais são? Tempo e dinheiro. E é interessante porque toda vez que você fala sobre tempo e dinheiro, que é economia de tempo e dinheiro, os empreendedores, e eu sou um deles, eu posso falar isso com propriedade, é difícil você parar e fazer. Eu já tive vários clientes, ou leads, na verdade, que quiseram começar a fazer as coisas de automação, trabalhar com isso daí, mas tem tantas outras prioridades e acabam virando numa bola de neve. Gente, esse canal está aqui para ajudar você a entender que é possível e para você entender por onde você deve começar. E vou mostrar exemplos aqui nesse vídeo ainda por onde você deve começar. Fica comigo até o final. Agora, claro que vai ter aquele empreendedor que vai falar, eu não vou usar isso, não vejo onde isso pode ser útil na minha empresa e tal. Eu entendo, realmente tem gente, cada um tem o seu tempo, mas se você não usar inteligência artificial e automação para os seus processos, você vai ficar para trás com certeza. Você vai não entregar resultados que novas gerações estão buscando para o seu produto, para o seu serviço, e pode ter certeza que logo, logo, se não for na sua geração, do seu filho, sua empresa vai estar degringolada se você não entrar em automação e inteligência artificial. Mas então vamos lá, por onde começar com automação ou inteligência artificial? Deixa eu começar agora
primeiro com inteligência artificial? Eu quero te mostrar aqui o ChatGPT, você já provavelmente conhece. Se você não conhece, só entrar em chat.com, beleza? Só colocar isso daqui. Quando você entrar nesse chat.com, você vai ter acesso a essa parte. Vai aparecer um menu aqui para você. Eu não vou colocar esse menu, porque senão vai aparecer minhas pesquisas. Nesse momento eu não quero. E essa parte aqui de você selecionar outras opções, você não vai ver se você não pagar. São $20 por mês, mas tem a versão grátis, que você tem acesso ao GPT-4o, que é muito bom, por sinal, beleza? E aqui você pode fazer qualquer pergunta. Por exemplo, eu posso pedir para ele buscar na web. Quando eu clico aqui, eu forço ele buscar na internet, tá? Eu posso colocar assim, quais os maiores pensadores para organização de empresas? Vou colocar uma pergunta aqui. Ele é como se fosse uma pesquisa no Google, tá? Ele vai colocar para você, vai responder, já vai te colocar imagens, às vezes ele vai colocar vídeo para você aqui também. Olha que legal, tá colocando os maiores pensadores e tal. Aí você fala, qual a diferença disso para o Google? Eu posso clicar aqui e escrever, me coloca esse arquivo num arquivo CSV para eu fazer o download. Ele faz para mim. Eu posso pegar um nome e falar assim, agora me faz uma dissertação sobre, por exemplo, Michael Porter, que é um dos autores que ele colocou ali. Ou eu quero digamos que eu quero fazer uma comparação de pensamentos entre um e outro. Eu posso pedir para ele fazer. Ele faz a comparação de pensamentos. Então, análises com inteligência artificial, você que é empreendedor e precisa pensar para a sua empresa, use inteligência artificial, ela te alavanca o pensamento e a sua organização muito mais rápido que você teria que fazer tudo sozinho. Outra coisa que você pode fazer muito interessante, você pode pegar um arquivo de Excel e pedir para ele fazer uma análise. Estou arrastando um arquivo de Excel aqui com dados fictícios. Vou pedir para colocar assim, analise esse arquivo e gere um gráfico com 5 países com o maior número de pessoas de acordo com o arquivo. Gente, você não precisa hoje mais mandar um arquivo para alguém para essa pessoa fazer análise para você ou ficar perguntando coisas sobre o arquivo. Você pode simplesmente colocar aqui e pedir para ele analisar. Coloca 1, 2, 3 arquivos, pede para ele fazer a junção desses arquivos. Você pode falar assim, faça a junção desses arquivos e me dê o download dele para eu ter. Ele faz. Você fala assim, deleta a coluna tal, adiciona a coluna tal, copia. Ele faz tudo isso para você. Então, clicar, arrastar e usar essa parte do ChatGPT é fantástico. Vou dar um Enter aqui para ele fazer essa análise. Ele começa a fazer análise, tá aqui escrito analisando. Ele está jogando algumas informações que ele usa Python aqui para fazer. Você não precisa saber Python, tá? Tanto é que você nem vê o que está acontecendo aqui. Tá? E ele vai jogar aqui para mim essa resposta, provavelmente de uma forma correta já com gráfico. Vamos ver. E pronto, aqui está. Olha esse gráfico que ele gerou. Eu posso pedir para ele aumentar aqui, China tem um pouco mais de 160, Indonésia, Rússia, Filipinas, Polônia, se não estou enganado. E aqui ainda nessa parte dá para você conversar e pedir para ele fazer mais coisas aqui, dá para aumentar, diminuir, inclusive até o gráfico aqui, eu posso vir aqui, e até ver tudo que está acontecendo aqui de uma forma maior para depois pedir para ele. Cara, imagina qualquer coisa que você quiser fazer com arquivos, manipulação de arquivos, dá para você fazer aqui. Então comece por isso. Elber, então qual a primeira coisa que eu devo fazer com inteligência artificial? Antes até de mexer com automação. Esse tipo de coisa. Analisar arquivos, fazer perguntas, ou substituir quase o Google com esse tipo de pergunta no ChatGPT vai valer a pena para você. Hoje, eu basicamente trabalho com o ChatGPT para as minhas perguntas, para as minhas atividades. De vez em quando eu vou para o Google para fazer outras perguntas. E agora que a gente viu por onde começar com inteligência artificial, o primeiro passo, vamos saber qual é o primeiro passo para começar com automação. Então, o primeiro passo para começar com automação é você criar o seu processo, escrever o seu processo, tá? Se você é uma pessoa que tem todo o seu processo da empresa sua aqui na sua cabeça, às vezes você até pode já começar a criar uma automação dentro de uma ferramenta que eu já vou te mostrar, porque você sabe todinho ele de cor, beleza.
Mas mesmo assim, eu digo que é ideal você ter o processo desenhado, porque quando você tem colaboradores, você precisa cobrar eles aquilo que eles estão fazendo, você tem que ter padrão para você saber o que você vai cobrar, tá certo? E esse padrão nada melhor do que ter escrito isso num papel, ter escrito isso dentro do Coda, por exemplo, tá? Então vale muito a pena você ter esse processo. Então sem processo não tem automação. Uma vez que você tem esse processo, sabe o que você vai automatizar, você tem algumas opções. Por exemplo, eu posso te mostrar aqui dois aplicativos que eu uso bastante. O primeiro é o N8N, é esse daqui, que é para você automatizar processos. Todos eles, quase, não só esse, trabalham da seguinte forma. Você vai ter aqui, ó, cadeamento de informação. Então, isso aqui, ó, o usuário onCreateUser, quando o usuário preenche um formulário, vou até dar um zoom aqui para você, um pouco mais, ó. Quando o usuário preenche um formulário, ele vai, cria um workspace no Google e depois ele faz duas coisas. Ele checa se é gerente e cria algo no Gira, depois cria a pessoa no Gira. E a outra coisa que ele faz logo depois aqui, ele cria aquela pessoa no Slack, que é um software de mensagem, e faz o update da foto da pessoa, do perfil da pessoa. Então, são pequenas atividades que você tem que fazer que ocupa o tempo de um funcionário e você pode simplesmente automatizar, principalmente, aliás, e basicamente atividades que são repetitivas, tá? A gente está chegando no momento que atividades repetitivas não devem ser feitas de forma repetitiva, tá? Devem ser feitas por automação. Então esse N8N, ele é muito bom. Eu tenho um aqui para te dar um exemplo. Essa aqui é a carinha do N8N, tá? Eu posso abrir um workflow de exemplo para você aqui, ó. Tá? Nesse workflow de exemplo, eu tenho aqui, ó, when click, quando eu clico aqui, ele vai editar um filtro aqui e vai colocar alguma informação ali no Coda, por exemplo. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele tem algumas informações para preencher e tal, eu tenho as credenciais, eu posso enviar e-mail, então eu posso vir aqui, ó, depois que colocou isso, ó, eu vou clicar, arrastar, ele vai enviar o e-mail para mim. Tá? Depois ele vai fazer uma pesquisa na internet, por exemplo, daí eu posso vir aqui, ó, faz uma pesquisa na internet sobre aquele assunto, por exemplo, né? Então, esse tipo de informação é muito interessante aqui no N8N. Qual outro aplicativo? Vou mostrar para vocês aqui alguns, aliás, que são os mais usados, tá? O Make.com. Esse Make.com é outro que você pode usar e ele tem a mesma funcionalidade. Ó. Coloca aqui a informação, depois vai para esse outros nós aqui que faz outras coisas, tá? Existe o Zapier, eu não recomendo o Zapier porque ele é caro e todos esses outros fazem a mesma coisa, tá? Fuja do Zapier. O Zapier também é até bom para quem está começando mais rapidinho, ele se torna caro, e esses outros aqui são bons também, não são difíceis de aprender, e você acaba fazendo muita coisa boa, tá? E se você é um pouco mais técnico, quer usar código, você tem a opção de usar o PipeDream, tá? Esse PipeDream aqui, ele também faz a mesma coisa, ele tem alguns fluxos aqui, por exemplo, se eu der um zoom aqui, ó, vamos dar um zoom aqui, ele é só um pouquinho diferente, porque ele tem aqui esse fluxo, depois vai para baixo, e aqui mostra as informações, mas olha o código aqui. Então esse código aqui é JavaScript, tem código em Python também, tá? Então esse daqui aceita alguns e ele é um preço bem mais em conta, tá? Agora o melhor que eu acho que é mais barato para quem é um pouco mais avançado, é esse Windmill aqui, tá? Esse Windmill faz exatamente a mesma coisa, beleza? Só que ele é muito mais em conta e ele ainda é grátis, você pode hospedar na sua máquina virtual, no seu servidor. É um assunto para um outro vídeo, pesquisa no meu canal ou espero que você vai ter um vídeo sobre isso. Aliás, escreva aqui se você quer que eu te ensine a criar um servidor, a colocar isso, tá bom? Mas aqui eu tenho o meu Windmill, ó, e aqui eu fiz umas automações para YouTube. Por exemplo, eu quero pegar todos os comentários de um vídeo do YouTube. Tá? Se eu vier aqui, deixa eu pegar um vídeo qualquer, cara. Vou pegar literalmente esse daqui. Acabei de copiar esse vídeo. Vou voltar para cá. Vou colar esse vídeo. Vou só tirar essa parte aqui de tempo que eu não quero e vou fazer um run. Ele está rodando aquele código e pronto, pegou. Olha a velocidade. Tem todos os comentários daquele vídeo aqui. Aí eu posso pegar isso, colocar no Coda, colocar em algum outro lugar. E se eu quiser ver o código, aqui está o código.
Todo esse código aqui eu pedi para o ChatGPT fazer para mim, ele fez para mim, fui testando e tal. Claro que eu sou um pouco mais técnico nessa parte, até o momento que deu certo, acabou, tá aqui, ele pesquisa todas as informações. Então, esse Windmill, ele é muito bom para automações mais complexas que você tem que colocar código. Então, agora que a gente já viu automação e inteligência artificial separados, qual é a melhor maneira de você juntar os dois? É simplesmente pensando no seu processo, qual parte você quer que a inteligência artificial entre na automação pensando por você. Exemplo, resumindo uma informação, categorizando alguma coisa, porque a inteligência artificial vai ter que ler o texto e colocar um label ali, uma tag, categorizar ela, criando um texto exclusivo para um cliente. Então, o cliente fez uma pergunta, você coloca naquele seu processo para a inteligência artificial ler a pergunta, ler a base de dados e responder para você. E para isso você tem 2 softwares hoje principais que as pessoas estão usando bastante para fazer inteligência artificial. Aliás, 3, vou mostrar os 3 para você. O primeiro é esse aqui, ó, Flowise. Tá? Esse Flowise, ele é muito bom para você colocar esses dois, você cria fluxos também, então ó, tá aqui o fluxo criado, tá vendo? Então dá para você criar fluxos, mas são fluxos de mensagem, tá bem? E ele é usado por várias empresas e tal, e ele também é grátis, você também pode hospedar, e aqui eu tenho hospedado na minha VPS, no servidor meu também, ó. Se eu clicar aqui, ele vai abrir a parte de fatura de um teste que eu estava fazendo, e esse teste faz o seguinte: a pessoa envia uma fatura para mim por WhatsApp mesmo, enviou uma mensagem. Automaticamente ele vai pegar essa fatura e vai inserir a quantidade, o valor, todas as informações no meu Coda. E ele insere tudo certinho para mim, tá bom? Então esse é o poder desse tipo de automação. Outro software que o pessoal usa bastante é o Langflow, que é até de um brasileiro, tá? Também é bem potente, faz exatamente a mesma coisa, com algumas outras diferenças, com agentes e tal. Depende muito, eu diria para você o seguinte: experimenta um deles. Começa com o Langflow, que talvez seja o mais simples, o Flowise, que seja um pouco mais simples, e depois você testa o Langflow, mas vê qual que você se adapta mais, tá? Lembra que eu estou falando aqui para pessoas que querem aprender um pouco, eu imagino que você também quer aprender. E o terceiro que eu falei que ia colocar para vocês é o DeFi. Esse DeFi, ele também é bem conhecido hoje, e ele está muito bem desenvolvido, viu, gente? Ó, dá para você fazer muita coisa com workflow, categorizar, você coloca fluxos também de atividades. Deixa eu ver se ele tem um fluxo aqui para mostrar para você. Aqui, ó, tá, você coloca fluxos, ó, começa aqui, classifica a pergunta, se a pergunta for essa, vai para esse fluxo, se a pergunta for daqui, vai para esse fluxo, passa até por uma partezinha de código. Então, ele é muito bom para responder perguntas, para pesquisar informações nos seus softwares. Então, ele é fantástico para isso. Eu uso muito hoje. Quais são os que eu mais uso, Elber? Eu uso o N8N, para formatar, algumas coisas de automação, né? Algumas coisas eu uso o make.com. O que eu uso o make.com? Eu uso mais para mídias sociais, para Facebook, Instagram, para fazer postagens, porque ele já tem todo um cadastro lá já feito, tá? Mas mais o N8N, porque é grátis para mim, e o Make para algumas coisas. Eu uso o Flowise para poucas coisas de teste e eu uso mais o DeFi para eu conversar, fazer conversação. O N8N também tem agora características de você fazer fluxos de inteligência artificial, de conversa, de agentes, tá? É muito bom você usar ele também. Você também pode usar tranquilamente, tá? Se você colocar no vídeo no YouTube, N8N agentes, por exemplo, você vai achar muita coisa. Escreve aqui se você quer também que eu coloque isso para você. E quase chegando no final, eu quero te mostrar 2 ferramentas que é bom para você conhecer mais sobre inteligência artificial, tá? Essas 2 ferramentas são muito poderosas. A primeira chama-se Hugging Face, tá aqui, ó, Hugging Face é em inglês. Só você colocar um plugin aí no seu Chrome que dá para você traduzir tudo, tá? Mas ela tá desde o começo estudando, colocando muito material, então ela tem diversas coisas muito legais, dá para você ver todos os modelos, aqui ó, tem mais de 1 milhão de modelos de inteligência artificial. Você fala, puxa, só conheci o ChatGPT, o Claude da Anthropic, o Gemini do Google, tem o quê? Tem 1 milhão. Porque as pessoas pegam e fazem fine tuning, elas criam outros modelos baseados nos maiores, e tá aqui, ó, vários outros modelos aqui, você pode ver, clica, vê o que ele faz e tal,
E se você quiser testar vários desses modelos quase que de graça? Aí você vai para uma ferramenta chamada Open Router. Nessa ferramenta Open Router aqui, você pode colocar uma única credencial, por exemplo, vem aqui, ó, aqui no cantinho, clica, vem em créditos, tá? Adiciona tipo $2 aqui, eu coloquei 10 e eu usei já bastante e não saiu de $9 ainda, tá? $2 dá para você fazer muita coisa. Aí você vem aqui em chat. E você pode escolher qual é o modelo que eu quero conversar. Olha aqui, gente, tem mais de 200 modelos, incluindo o último da OpenAI, o O1, né, o One. Caso você não queira pagar para a OpenAI, você coloca aqui. E vários outros modelos aqui. Esse Open Router, para os modelos que são pagos, ele coloca uma fração de dólar em cima da sua requisição, é assim que eles fazem dinheiro, mas eu posso te garantir que ela é bem barata, principalmente quando você quer fazer teste. Ó, se eu clicar aqui, ele vai fazer para uma única pergunta teste com 1, 2, 3, 4 modelos de inteligência artificial que você teria que pagar para cada um, e às vezes não vale a pena, gente. Vem aqui no Open Router, usa, e se você quiser usar esses modelos para responder uma inteligência artificial usando o Make.com ou o N8N, você pode colocar a API do router. Você pode vir aqui, ó, nessa parte, vou vir aqui em Settings, aí só vou vir aqui em Keys, tá? E você vai criar uma API. Com essa API, você pode colocar lá no Make.com, por exemplo, e selecionar qual modelo que você quer utilizar, ou no N8N. Isso aqui fica fantástico. E agora sim, chegando ao final, eu quero destacar para vocês quando você não deve ou deve evitar ao máximo utilizar automação ou inteligência artificial. E não se engane, esse ponto ele é muito importante, tanto quanto, ou talvez até mais, do que você utilizar. Porque se você utilizar no lugar errado, pode lascar a sua vida, lascar a sua empresa, e depois você vem e coloca a culpa em mim ou nos gurus, quando na verdade o erro está em você, em procurar fazer coisas que não deveria estar fazendo. Então presta atenção. Primeiro, tarefas que exigem empatia do ser humano como respostas. O ChatGPT consegue ser empático nas respostas, até consegue, gente. Mas tem sempre aquele toque final que muitas vezes é legal você colocar. Então, quando você está nutrindo um lead pela primeira vez, às vezes pode até ser que você use uma resposta mais automática. Mas quando você está num nível de funil mais embaixo, às vezes é legal você, antes de mandar uma mensagem, ter a aprovação de um ser humano. Então, isso é muito comum. Às vezes, a pessoa quer enviar um e-mail. Por exemplo, eu nunca acho que é uma boa ideia enviar e-mail de forma automática ou responder. Tá? Então, você pode até criar um rascunho da resposta. A inteligência artificial com automação, ela faz isso. Lê o e-mail, cria um rascunho e deixa lá e te avisa, ó, tem um rascunho pronto. Você clica, entra e você envia aprovando aquilo. Então, essa talvez seja a melhor forma. Ou quando, por exemplo, tem alguma coisa que depende de negociação, tem dinheiro envolvido, tal, você está negociando, tal. Essa parte é muito delicada. Não tente colocar automação para esse tipo de interação. Você coloca automação antes e depois. Tá? No contrato, automatiza o contrato, a criação do contrato, automatiza a assinatura do contrato, automatiza o recebimento de documentos, mas a negociação não. Então, muito cuidado com essa parte de empatia. Segundo, processos criativos e processos inovadores em geral. Eu diria que você pode sim colocar na OpenAI, no ChatGPT, para você ter boas ideias ali, conversando com elas e tal, mas sempre esteja à frente na questão de você gerar ali o processo de criatividade. Não permita com que alguém comece a fazer tudo no ChatGPT, que isso uma hora pode ser contra você. Deixa eu dar um exemplo. Tá? Um funcionário que ele é pago para ser criativo, para criar propaganda para você. Se você deixar, meu amigo, essa pessoa vai começar a ter todas as ideias só com o ChatGPT, o que ela vai fazer ela vai ser mais um robozinho, clicando e arrastando as letras e tal, porque o processo criativo ficou para as cucunhas. Não deixe isso acontecer. Use como um auxílio para a sua criatividade, mas não exclusivamente para criar tudo para você. O que vai diferenciar dos meninos e os homens no futuro vai ser exatamente isso. Vai ter um monte de menino, criança correndo, vou usar. Usa torta e direita, mas quem vai se diferenciar é quem coloca de uma forma que vai te auxiliar nesse processo criativo. Um terceiro ponto, quando você tem dados de baixa qualidade, você quer criar
uma inteligência artificial para responder seu cliente, tá? Procura ter um prompt correto. Prompt é como você escreve para perguntar para inteligência artificial, que é uma parte importantíssima de inteligência artificial. Procura ter um prompt correto, procura ter informações bem estruturadas para sua inteligência artificial ler. Então, se você não tem algo estruturado para ela poder ler, nem vale a pena você criar um chatbot, por exemplo. Então, sem dados bem estruturados, não vale a pena você criar um chatbot, por exemplo. Então, dados bem estruturados, quando você está mexendo com inteligência artificial, é o que vai mandar, basicamente. Um quarto ponto é cuidado com os custos, tá? Não use, muitas vezes, o modelo mais avançado para fazer tudo. Quando você está colocando automação, rapidamente isso pode virar uma bola de neve e dependendo da besteira que você fizer, pode ficar caro a sua conta. Cuidado com esse ponto. Outro ponto que muita gente coloca é ética e privacidade. Isso é um ponto importantíssimo, tá? Dependendo do nível de material que você está mexendo, por exemplo, documentos de exame de médico, né? De um paciente, na verdade, de um hospital. Você não pode pegar esses documentos e colocar em qualquer canto, no Google Drive, por exemplo. Tá? Tem uma legislação que fala como você deve armazenar esses arquivos, aonde e tal. Geralmente vai ser numa VPS, numa máquina própria. E nos Estados Unidos ele tem a HIPAA, H-I-P-A, ou PPA, alguma coisa assim, que tem toda uma legislação sobre isso. Aqui no Brasil deve ter também. Então, procurar obedecer esse tipo de legislação com os dados que são sensíveis. De preferência, não ficar jogando informação muito sensível para a inteligência artificial. Cuidado com esse tipo de situação. Claro que hoje o ChatGPT já está bem mais seguro e hoje muitas empresas trabalham com dados sensíveis dentro do ChatGPT. Tá? Ele já te garante que não vai, mas vai depender daquilo que realmente você quer ou não. Tem muitas empresas hoje que não permitem nem funcionários abrirem o ChatGPT para perguntar nada por questão de segurança, tá? Empresas grandes, farmacêuticas e tal. Então, é uma coisa que você pode pensar. Você é pequeno, médio empreendedor, provavelmente isso não vai fazer tanta diferença para você, tá? Mas é um cuidado, uma coisa que tem que se pensar. E um último ponto interessante é, como até beber água demais pode fazer mal, cuidado com automatizar tudo, tá? Eu diria que a automatização ela tem que ser pensada, estruturada, para ser revisitada constantemente. Se você está automatizando a sua empresa e tentou automatizar tudo, qualquer coisa que vá fora pode ser uma dor de cabeça enorme para você consertar, tá bom? Então, não tente automatizar tudo e nem tudo de uma vez, tá? Começa com um processo e defina bem aquele processo. Vá devagarzinho, vê se fez sentido, depois vai para um outro processo e depois estrutura e vê quais são os processos que fazem sentido ter. Nem sempre faz sentido ter, às vezes você vai fazer, demora um tempão para estudar um processo para economizar 3 minutos, entendeu? No mês. Será que vale a pena esse processo? Às vezes não é o tempo, é a dor de cabeça da pessoa pensar naquilo, pode ser que vale a pena. Então tem que sentar, tem que pensar. Então essas são algumas dicas de como usar a inteligência artificial e automação em 2025 para a sua empresa, para o seu negócio. Eu espero que você tenha aprendido bastante aqui. Escreve aqui embaixo quais são as suas dúvidas para eu poder tirar para você. Fica com Deus e até a próxima.